do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Estimados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos à nossa celebração, neste dia segundo da Quaresma, em que deveríamos fazer a procissão de passos, mas o tempo assim não deixa, mas honramos a paixão de Cristo da mesma forma. Por isso incensei o Senhor atado à coluna que está naquele altar lateral da nossa igreja, que nos recorda também a paixão do Senhor. Nesta celebração vamos também celebrar o sacramento da Santa Unção, acompanhando com a nossa oração a doença e a velhice dos nossos irmãos. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, que pelas práticas anuais do sacramento quaresmal alcancemos maior compreensão do mistério de Cristo e demos testemunho dele com uma vida digna, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, Deus levou Abraão para fora de casa e disse: olha para o céu e conta as estrelas, se as puderes contar. E acrescentou: assim será a tua descendência. Abraão acreditou no Senhor, o que lhe foi atribuído em conta de justiça. Disse-lhe Deus: eu sou o Senhor que te mandou sair de Ur dos Caldeus para te dar a posse desta terra. Abraão perguntou: Senhor meu Deus, como saberei que a vou possuir? O Senhor respondeu: toma uma vitela de 3 anos, uma cabra de 3 anos e um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Abraão foi buscar todos esses animais, cortou-os ao meio e pôs cada metade em frente da outra metade, mas não cortou as aves. Os abutres desceram sobre os cadáveres, mas Abraão pô-los em fuga. Ao pôr do sol, apoderou-se de Abraão um sono profundo, enquanto o assaltava um grande e escuro terror. Quando o sol desapareceu e caíram as trevas, um brasido fumegante e um archote de fogo passaram entre os animais cortados. Nesse dia o Senhor estabeleceu com Abraão uma aliança, dizendo: aos teus descendentes darei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. O Senhor é a minha luz e salvação, a quem hei de temer? O Senhor é protetor da minha vida, de quem hei de ter medo? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Ouvi, Senhor, a voz da minha súplica, tende compaixão de mim e atendei-me. Diz-me o coração, procurai a sua face. A vossa face, Senhor, eu procuro. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Não escondais de mim o vosso rosto, nem afasteis com ira o vosso servo. Não me rejeiteis nem me abandoneis, meu Deus e meu Salvador. O Senhor é a minha luz e a minha salvação.
Espero vir a contemplar a bondade do Senhor na terra dos vivos. Confia no Senhor, ser forte, tem coragem e confia no Senhor. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Filipenses. Irmãos, sede meus imitadores e põe os olhos naqueles que procedem segundo o modelo que tendem nós, porque há muitos que têm falado várias vezes e agora falam a chorar, procedem como inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição e têm por Deus o ventre. Orgulham-se da sua vergonha e só apreciam as coisas terrenas, mas a nossa pátria está nos céus, onde esperamos como Salvador o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo miserável para tornar semelhante ao seu corpo glorioso, pelo poder que ele tem de sujeitar a si todo o universo. Portanto, meus amados e queridos irmãos, minha alegria e minha coroa, permanecei firmes ao Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor a vós, Rei da eterna glória, louvor a vós. Louvor a vós, Rei da eterna glória, louvor a vós. No meio da nuvem luminosa, ouviu-se a voz do Pai. Este é o meu filho muito amado, escutai-o. Louvor a vós, Rei da eterna glória, louvor a vós. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, alterou-se o aspecto do seu rosto e as suas vestes ficaram de uma brancura refulgurante. Dois homens falavam com ele, eram Moisés e Elias, que, tendo aparecido em glória, falavam da morte de Jesus, que ia consumar-se em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam a cair de sono, mas despertando, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. Quando estes se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, como é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Não sabia o que estava a dizer. Enquanto assim falava, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra e eles ficaram cheios de medo. Ao entrarem na nuvem, da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o meu eleito, escutai-o. Quando a voz se fez ouvir, Jesus ficou sozinho. Os discípulos guardaram o silêncio e naqueles dias a ninguém contaram nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Estimados irmãos, queridas irmãs, eis-nos a celebrar o segundo domingo do tempo da Quaresma, em que escutamos, pela voz de São Lucas, o episódio da transfiguração do Senhor. Na verdade, os 2 primeiros domingos da Quaresma apresentam nos 3 anos litúrgicos sempre o mesmo tema. Primeiro domingo dedicado às tentações, no segundo domingo, que hoje celebramos, o tema da transfiguração. É como que a dizer que as tentações de Jesus e a transfiguração de Jesus são também as nossas tentações e a nossa própria transfiguração. De facto, caríssimos irmãos e irmãs, no nosso dia-a-dia somos
constantemente confrontados com a tentação, como víamos ainda no domingo passado, analisando toda a dinâmica da tentação. Mas também é verdade que temos a possibilidade de nos transfigurarmos e de experimentarmos a glória justamente através da oração. Ora, talvez duas palavras nos ajudem a resumir bem aquilo que é a mensagem da liturgia da palavra de hoje, concretamente do Evangelho: oração e silêncio. Vamos então tentar perceber como estas duas realidades estão interligadas no acontecimento hoje recordado, que tem todo o sentido no início desta Quaresma. Assim, caríssimos irmãos e irmãs, a oração, como foi para Jesus, é um lugar de mudança. É o tempo e o lugar de nos configurarmos a Ele. De facto, todas as grandes decisões, as decisões existenciais de Jesus, foram precedidas sempre do momento da oração. Jesus reza os 40 dias e 40 noites em que esteve no deserto, sendo tentado. Jesus reza antes de iniciar a vida pública, antes de escolher os seus discípulos, antes de anunciar o reino de Deus e por aí adiante. Muitas são as vezes em que, na sua palavra, no Evangelho, nós vemos como os grandes acontecimentos e decisões da vida de Cristo são sempre, mas sempre precedidos pela oração. Portanto, a oração é aquilo que informa, aquilo que dá forma à ação de Jesus Cristo. Na verdade, mais do que isto, é na oração que tudo muda, que tudo assume o rosto transfigurado, ou seja, é na oração que a nossa vida assume a forma que Deus desenhou para todos nós. Na verdade, meus amigos, a oração torna-se a medida da nossa sobrevivência espiritual. Nós não podemos sobreviver espiritualmente se não rezamos, se não temos uma vida pautada pela oração, isto é, pela comunhão com Deus. Quem não reza, meus amigos, não luta contra a preguiça. Quem não reza acaba por cair na tentação. Quem não reza não tem esperança. Quem não reza acaba por atrofiar a vontade de amar e de amar a Deus. Quem não reza não faz caso de Deus e fecha-se em si mesmo. Portanto, uma vida sem oração é o suicídio espiritual. Não conseguimos sobreviver sem rezarmos, isto é, sem termos esta comunhão, esta intimidade com o nosso Senhor. É fundamental. Portanto, podemos dizer hoje que, como Jesus, a oração torna-se um lugar de transfiguração. Ou seja, é na oração, nesta comunhão com Deus, nesta união com Deus, que nós nos transformamos. E aqui, caríssimos irmãos e irmãs, este Evangelho assume uma importância redobrada. Porque a Quaresma serve para quê? Para ficarmos iguais? Não. Antes e pelo contrário. A Quaresma é este tempo do ano que a Igreja nos pede: convertei-vos e acreditai no Evangelho. Como Jesus pedia tantas vezes quando pregava: convertei-vos e acreditai no Evangelho. E a oração, como Jesus, que antes de se transfigurar estava a rezar, na oração, ou podemos dizer que a oração, esta comunhão com Deus, age, trabalha naquele que reza. Meus amigos, não tenhamos dúvidas. Quanto mais rezamos, mais perto de Deus estamos. Quanto menos rezamos, mais longe de Deus estamos, mais humanos nos tornamos. Mas quanto mais rezamos, mais nos divinizamos, isto é, mais nos aproximamos de Deus. Termos sempre bem presente que a oração existe sempre uma luta contra nós. Porque quanto mais a gente reza, mais vontade tem de rezar. Mas quanto menos a gente reza, menos vontade ainda temos de rezar. Por isso, a oração existe sempre uma luta. Pedro, no alto do Monte da Transfiguração, diz palavras que nós podemos considerar irrefletidas. Diante daquele espetáculo assombroso da transfiguração de Cristo, Pedro diz: façamos aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Tal é
a divagação de Pedro, que o Evangelho diz logo, não sabia o que estava a dizer. De facto, Pedro não tinha compreendido nada daquilo que tinha acontecido. Por que é que Cristo se transfigurou? Por que é que Cristo mostrou a sua glória? Para tirar do coração dos discípulos o escândalo da cruz. Ele já havia anunciado que ia morrer. E, de facto, este anúncio da morte de Cristo tinha causado nos discípulos um certo mal-estar. Estavam prestes a desistir. E Cristo transfigura-se para como que a dizer-lhes: atenção, é verdade que eu tenho de morrer, mas o meu fim não é a morte, é a glória. Vejam a minha glória. Por isso, é que diante destas palavras irrefletidas e ações de Pedro, ouve-se a palavra mais importante do Evangelho, meus amigos. Este é o meu filho muito amado, escutai-o. Este verbo é a palavra mais importante do Evangelho que acabamos de escutar. Este é o meu filho, o meu eleito, escutai-o. Portanto, o que é então escutar? Escutar é entrar no silêncio daquela nuvem. A nuvem é a figura de Deus Pai, da qual sai aquela voz: este é o meu filho muito amado, escutai-o. Entrar na nuvem significa entrar no silêncio que nos permite a escuta, no silêncio que nos permite acolher Deus. Meus amigos, perguntemos então, onde encontrar na nossa vida aquela nuvem que nos fala? Meus amigos, não percamos tempo a procurar Deus fora de nós. Não percamos tempo para encontrar Deus nas criaturas ou na criação. Não! Deus nas criaturas e na criação deixa pistas, rastros e sinais. Mas Deus não é a criatura nem é a criação. Onde é que está Deus? Deus está no nosso coração. Por isso, Santo Agostinho, depois de uma vida de procura e de loucura total, conclui com tristeza: procurei-te fora de mim. Andei por tantos caminhos. No fim, concluo que tu estavas em mim, que tu habitavas em mim. Caríssimos irmãos e irmãs, o lugar da nuvem é o nosso coração, o lugar íntimo, onde Deus faz morada conosco. E é precisamente no íntimo do nosso ser que nós ouvimos a voz: este é o meu filho, o meu eleito, escutai-o. Caríssimos irmãos e irmãs, a oração permite então esta escuta. A oração permite passar da fala ao silêncio. E nós hoje vivemos a ditadura do barulho, que não nos deixa centrar naquilo que é essencial na nossa vida. A oração faz-nos descobrir que a nuvem é o nosso interior, porque pelo batismo somos todos templos do Espírito Santo, isto é, morada de Deus. Somos habitados por Deus. Temos em nós uma morada que Deus preparou para fazer comunhão conosco. Então, por que perder tempo, meus amigos? Então, por que desperdiçar os tempos e os espaços que Deus nos vai dando de procura? Caríssimos, escutar é acolher. Escutar é acolher este Deus que hoje, pela oração, revela a sua glória. E também nós, pela oração, podemos revelar este Deus que temos dentro de nós. Também nós podemos transfigurar a nossa vida. É por isso que este Evangelho faz todo o sentido no início da Quaresma. Transfiguremo-nos, convertamo-nos. Deus habita em nós. Deus faz morada conosco. Por isso, a solidão a que nos chama hoje o Evangelho, e a Quaresma em particular, torna-se então um espaço de comunhão. A solidão deixa de ser um espaço de nada para ser um espaço preenchido pelo Deus que nos habita. A beleza deste ensinamento de hoje, meus amigos e meus irmãos, há de nos fazer pensar sobre a forma como nós estamos e vivemos a Quaresma. A Quaresma é este tempo de convergir e não de divergir. A Quaresma é este tempo de escuta, de descobrir que o Senhor nos habita, que Ele nos fala, que o lugar da comunhão com Deus é o nosso coração, porque somos templo do Espírito Santo. Caríssimos irmãos e irmãs, para terminar, dizer-vos: aproveitai bem a Quaresma. Já vamos no seu segundo domingo. Hoje, Cristo chama-nos
a que nós deixemos resplandecer este Deus que está dentro de nós, onde, na oração, pelo silêncio, que chegamos então à contemplação deste Senhor. Não nos esqueçamos, somos templo, habitação da Trindade. O Senhor habita em nós. Por isso, a oração torna-se então este caminho extraordinário que orienta as grandes decisões existenciais de cada um de nós, como orientou a vida de Jesus. A oração permite-nos escutar. A oração leva-nos então à descoberta de Deus que nos habita, mas curiosamente leva-nos também à descoberta de nós mesmos. A oração põe a nu as nossas coisas menos boas, o nosso pecado. A oração põe e revela o Deus que nos habita. Por isso, não desfiguremos o Senhor que nos habita. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amigos e irmãos caríssimos, vamos então celebrar o sacramento da Santa Unção. O sacramento da Santa Unção é um canal eficaz da graça de Deus, a força que Nosso Senhor nos dá também no momento de fraqueza. Pode chamar-se extrema unção, porque efetivamente pode ser dado no extremo da vida, mas o sacramento da Santa Unção não é um sacramento para mortos, é um sacramento para vivos, é a força que Nosso Senhor nos dá para ultrapassarmos as dificuldades e as fraquezas da vida. E se por acaso nós, pelo sacramento, partirmos, é também aquela força necessária que temos para fazer a Páscoa, a passagem para junto de Deus. Por isso, vamos preparar-nos para a celebração deste grande sacramento. Irmãos caríssimos, Nosso Senhor Jesus Cristo, a quem, segundo o Evangelho, recorrem os doentes para implorar a cura, e que tanto por nós sofreu, está presente no meio de nós, aqui reunidos em seu nome, ordenando-nos mediante o apóstolo Santiago: algum de vós está doente? Chama os presbíteros da Igreja para que orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente e o Senhor o confortará. E se tiver pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confiemos, pois, estes nossos irmãos que vão receber, pelo amor e o poder de Cristo, o alívio e a saúde. Irmãos caríssimos, vamos rezar com fé e peçamos ao Senhor por estes nossos irmãos que vão ser ungidos e imploremos humildemente: ouvi-nos, Senhor. Visitai estes nossos irmãos, Senhor, com a vossa misericórdia e confortai-os com a santa unção. Livrai-os de todo o mal. Aliviai os sofrimentos de todos os doentes. Ajudai os que tratam os doentes. Livrai-os do pecado e de toda a tentação. Concedei vida e saúde àqueles em quem, a vosso nome, vamos impor as mãos. Ouvimos. Os vossos servos, Senhor, que são ungidos na fé com este óleo santo, mereçam ser consolados nas suas dores e confortados nas suas enfermidades. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Agora, todas as pessoas com mais de 65 anos ou que estejam doentes podem aproximar-se aqui do altar com as mãos viradas para cima para receberem a unção. Por esta santa unção e pela sua infinita misericórdia, o Senhor venha aqui ao auxílio com a graça do Espírito Santo. Amém. Para que, liberta dos teus pecados, Ele te salve e na sua bondade alivie os teus sofrimentos. Amém. Por esta santa unção e pela sua infinita misericórdia, o Senhor venha aqui ao auxílio com a graça do Espírito Santo. Amém. Para que, liberta dos teus pecados, Ele te salve e na sua bondade alivie os teus sofrimentos.
liberte os teus pecados do céu, e na sua bondade alivie os teus sofrimentos. Para que liberte dos teus pecados do céu, e na sua bondade alivie os teus sofrimentos. Santa unção e pela sua infinita misericórdia, a graça do Espírito Santo, amém. Para que liberte os teus pecados e salve a sua bondade, alivie os teus sofrimentos, amém. Esta santa unção e pela sua infinita misericórdia, o Senhor venha em teu auxílio com a graça do Espírito Santo, amém. Para que liberte os teus pecados e salve a sua bondade, alivie os teus sofrimentos, amém. Santa unção e pela sua infinita misericórdia, o Senhor vem no próximo, com a graça do Espírito Santo, amém. Para que liberte os teus pecados, ele salve, e na sua bondade alivie os teus sofrimentos, amém. Por esta santa unção e pela sua infinita misericórdia, o Senhor vem no próximo, com a graça do Espírito Santo, amém. Para que liberte os teus pecados, ele salve, e na sua bondade alivie os teus sofrimentos, amém. Por esta santa unção e pela sua infinita misericórdia, o Senhor vem no auxílio com a graça do Espírito Santo, amém. Para que liberte os teus pecados e salve, e na sua bondade alivie os teus sofrimentos, amém. Por esta santa unção e pela sua infinita misericórdia, com a graça do Espírito Santo, amém. Para que liberte os teus pecados e salve, e na sua bondade alivie os teus sofrimentos, amém. Por esta santa unção e pela sua infinita misericórdia, o Senhor venha em teu auxílio com a graça do Espírito Santo, amém. Para que liberte os teus pecados e salve, e na sua bondade alivie os teus sofrimentos, amém. Por esta santa unção e pela sua infinita misericórdia, o Senhor venha em teu auxílio com a graça do Espírito Santo, amém. Para que liberte os teus pecados e salve, e na sua bondade alivie os teus sofrimentos, amém. Os teus pecados ele salve na sua bondade, alivie os teus sofrimentos, amém. Por esta santa unção e pela sua infinita misericórdia, o Senhor vem em teu auxílio com a graça do Espírito Santo, amém. Para que liberte os teus pecados ele salve na sua bondade, alivie os teus sofrimentos, amém. Por esta santa unção e pela sua infinita misericórdia, o Senhor vem em teu auxílio com a graça do Espírito Santo, para que liberte dos teus pecados e salve, e na sua bondade alivie os teus sofrimentos, amém. Por esta santa unção e pela sua infinita misericórdia, com a graça do Espírito Santo, para que liberte os teus pecados e salve, e na sua bondade alivie os teus sofrimentos, amém. Por esta santa unção e pela sua infinita misericórdia, o Senhor vem em teu auxílio com a graça do Espírito Santo, amém. Para que liberte os teus pecados e salve, e na sua bondade alivie os teus sofrimentos, amém. Por esta santa unção e pela sua infinita misericórdia, o Senhor vem em teu auxílio com a graça do Espírito Santo, amém. Para que liberte os teus pecados e salve, e na sua bondade alivie os teus sofrimentos, amém.
salvação e pela sua infinita misericórdia, o Senhor venha até nós e para que liberte os teus pecados e te salve. E a sua bondade alivie os teus sofrimentos. Por esta santa unção e pela sua infinita misericórdia, o Senhor venha até nós com a graça do Espírito Santo. Para que liberte dos teus pecados e te salve. E a sua bondade alivie os teus sofrimentos. Liberta dos teus pecados, ó salve. A sua bondade alivia os teus sofrimentos. Por esta santa unção e pela sua infinita misericórdia, o Senhor vem te auxílio com a graça do Espírito Santo. Para que liberte os teus pecados, ó salve. Pela sua bondade. para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Esta oblação, Senhor, lava os nossos pecados e santifica o corpo e o espírito dos vossos fiéis, para celebrarmos dignamente as festas pascais. Por Cristo, nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por nosso Senhor Jesus Cristo.
depois de anunciar aos discípulos a sua morte, manifestou-lhes no Monte Santo o esplendor da sua glória, para mostrar com o testemunho da lei e dos profetas que pela sua paixão alcançaria a glória da ressurreição. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos na terra a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, seja fonte de toda a santidade. Santificai-nos por derramar sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, dando graças, abençoou, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, no cálice, não vos deu graças, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo Armando e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição. Maria Azevedo Luís, Manuel Vicente Azevedo, António Vicente Azevedo, Serafim Vicente Azevedo, José Vicente Azevedo e Ana Azevedo, Maria Conceição Azevedo, Ernesto Brasil, Maria Augusta, Manuel Silveira Borges e todos os familiares defuntos de Lisoarte e Jesuína, por alma dos pais de Lúcia e Horácio, por alma de Michael Cardoso e também as almas benditas do purgatório, as esquecidas e abandonadas, aquelas que em maior sofrimento necessitam da nossa oração. De todos os que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença.
Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, a Senhora do Rosário, nossa padroeira, a quem peço por uma intenção particular, pela paz do mundo inteiro, pelas intenções do Papa, pela nossa ouvidoria e pelo aumento e perseverança das vocações. São José, seu esposo castíssimo, os bem-aventurados apóstolos, todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Fiéis aos ensinamentos do Salvador, rezemos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, quando esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. O Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixa-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não aneis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. E dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. A paz de Cristo esteja contigo. A paz de Cristo esteja contigo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nosso dia, para dizer uma palavra da salvação. O corpo de Cristo, 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 o corpo de Cristo. Senhor.
Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. As almas de todos os nossos familiares defuntos descansem em paz. Oremos. Alimentados destes gloriosos mistérios, nós vos damos graças, Senhor, porque vivendo ainda na terra nos fazeis participantes dos bens do céu. Por Cristo nosso Senhor. Podem sentar-se um bocadinho. Amanhã, segunda-feira, teremos missa às 6h30 na Igreja de São Francisco. Durante a semana depois não há celebração da missa semanal porque estarei na Romaria. No próximo sábado haverá missa vespertina no Cruzal às 4 da tarde. No domingo haverá missa à 1 da tarde em Santo Antão e aqui às 6 da tarde, a missa no próximo domingo é às 6, com o encerramento da Romaria masculina deste ano. Como é de todos, portanto, está aí muito tempo, não está grande coisa, não está capaz. Já ontem, para além de não ter aparecido quase ninguém, não foi possível fazer a procissão para cima, por isso a imagem dos Santos Padres não está aqui, está na Igreja de São Francisco. Portanto, o tempo está instável, está vento e de vez em quando chove. De qualquer maneira, gostaria de agradecer às pessoas que prepararam as coisas, está tudo preparado, quem enfeitou, quem vestiu as imagens e preparou os andouros, quem também preparou as igrejas, para que este dia pudesse correr da melhor maneira, como é costume, entre nós. Mas este ano não é possível, há de ficar para o ano. Vejo também que a Filha Harmónica também se preparou, as Filhas Harmónicas, aliás, e também não... Pronto. Fica o meu agradecimento a todos, a uns e a outros, e para o ano há de haver, se Deus quiser. Durante esta semana, a partir da terça até ao domingo, estaremos em Romaria, somos cerca de 30. Rezai também pelas nossas intenções, que rezaremos certamente por vós. Vamos então agora receber a bênção. O Senhor esteja convosco. Inclinai-vos para receberdes a bênção. Abençoai, Senhor, os vossos fiéis com a bênção perpétua e fazei-os aderir de tal modo ao Evangelho do vosso Filho unigênito que sempre possam aspirar e alcançar a glória que Ele manifestou aos apóstolos, por Cristo nosso Senhor. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.